Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero trazer um vídeo para vocês mostrando como que eu crio agentes de IA utilizando o SDK da Vercel. O SDK da Vercel ele é muito bom porque ele é agnóstico, a gente consegue usar qualquer modelo aqui dentro e ele é muito bom. Já testei em alguns projetos, já tenho projetos em produção utilizando o SDK da Vercel, mas tem outras opções, tem o SDK da própria OpenAI, da Anthropic, tem o ADK do Google, são várias opções. O da Vercel ele é mais simples e ele é agnóstico, a gente consegue rodar qualquer modelo. A gente vai precisar usar o Supabase, uma chave API da OpenAI ou qualquer outra IA. Nós vamos precisar de uma API de WhatsApp, no caso eu vou usar a Evolution Go, que é uma nova versão da Evolution, criada aí pelo David. O cara é muito brabo, ele cria soluções que realmente nos ajudam. E a Evolution Go, no caso, ela é a evolução da Evolution, né? Ficou até engraçado isso. Porque a Evolution anterior ela usava Bale, só que a Bale tá bem. Tá bem a meta tá bem na cola, né? Então ela tem sido bem mais rastreada. Inclusive, no futuro, acredito que só vai dar para usar APIs oficiais. Show. E também a gente vai precisar do ngrok. Você vem aqui, eu vou deixar todos esses links na descrição. O ngrok, você aqui tem várias opções, você instala pela própria Microsoft Store, porque eles recomendam aqui. Não sei o que, eu não li aqui, mas eu sempre usei ngrok. Ele vai possibilitar que a gente consiga conectar uma API, tá na web, no nosso computador. Show? Então, o que que eu fiz aqui? Eu já me antecipei e criei o PRD desse projeto, são os requisitos, né? Aqui tem a arquitetura, como eu quero, Next.js, o Vercel SDK, a Evolution API, o banco de dados com Supabase, e a gente vai usar ali no local por enquanto, né? Toda a organização de diretórios de pastas, em tudo aqui, inclusive como a IA pode usar a Evolution API. Eu recomendo quando você pegar esse arquivo, você dê uma lida nele para entender como que está funcionando. Outra coisa que eu fiz aqui foi instalar uma skill chamada Superpowers aqui dentro do. Na verdade, eu instalei uma skill da Superpause, já está dentro aqui do meu Antigraft. Na verdade, eu usei o Superpause para criar essa skill aqui da Evolution. Como que ele poderia conectar a Evolution dentro aqui do meu sistema? Perfeito. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou iniciar o meu projeto, né? Eu vou iniciar. Perfeito. Eu vou pedir para ele prosseguir, né? Prossiga utilizando o PRD como base para construir o agente de IA. Faça uma etapa por vez. Se a gente coloca ele para fazer tudo de uma vez, ele até funciona. Se a gente usar algumas outras skills, que eu pretendo trazer esse conteúdo aqui para o canal, mas o agente de IA ele vai ser formado pelo quê? Ele primeiro vai receber a mensagem e vai ser processado pela IA. Então, o primeiro passo que ele vai fazer aí vai ser esse recebimento de informações do agente. Depois a gente vai precisar trabalhar no webhook, que é para receber a informação da própria API. Só que na ordem do PRD aqui, tá para o final isso. Então a gente vai pedir para ele fazer passo a passo. Pronto, ele está lendo o PRD aqui e ele já está rodando. Ele já leu a skill para entender o que está acontecendo e ele está montando um plano aqui. E ele, no final ele vai nos apresentar esse plano para ver. Aqui ele já até criou o plano. O repositório atual está vazio, contém apenas o PRD, certo? É isso mesmo. Sobre o Evolute. O PRD menciona endpoints no formato versão Node.js, mas o Workspace possui skill local Evolute. Especifica cujos endpoints corretos. Tá vendo? Ele está se autocorrigindo aqui. Aí ele está perguntando se é para usar algum front-end, alguma coisa, qual o provedor de LLM. Isso aqui é muito importante a gente ler justamente por isso. Aqui, ó. Ele já está querendo criar a integração com o Supabase para criar essas duas tabelas aqui. Beleza. Interessante. Eu normalmente leria isso aqui com mais atenção, só que no momento eu acho que é o suficiente, porque vai funcionar. Eu já eu sei que isso vai funcionar. Mas eu tenho que falar, ó, no momento não quero front-end. Vamos primeiro criar uma base sem o Supabase. Depois de funcionar a integração, aí partimos para o Supabase. Até porque o Supabase ele vai ser a memória do nosso agente. Se a gente não integrar o Supabase, ele vai ficar sem memória e, consequentemente, vai ficar bobo. Então o Supabase é interessante por conta disso. Bom, ele já vai modificar o plano aqui. Você vê que é tudo texto, né? A gente sai de programador
desenvolvedor para organizador de PRDs, né, de textos. Onde já está criando, já começou a criar, já criou o JSON aqui do projeto, package JSON, servidor de tudo aqui, organizadinho. Perfeito. Agora a gente vai aguardar ele trabalhar. Algumas vezes ele vai demorar, ele está instalando o NPM, que é o que vai rodar o nosso servidor. Pode ser que às vezes ele demore funcionar, demore rodar, e nesses meios tempos eu vou estar pausando o vídeo e voltar quando tiver implementado. Perfeito? Perfeito. Ele já criou a maioria das coisas aqui. Uma coisa que você é interessante você sempre fazer, na hora que você está criando o PRD, ou até mesmo depois dele já ter lido o PRD e ter feito o plano, eu pedi para ele fazer componentizado. O PRD já deixava claro que ele teria que componentizar. Tanto que aqui, ó, ele criou os serviços e aqui dentro ele criou a IA. Aí tem um agente. Aí o agente ele está recebendo todas as opções que a gente tem. Ele vai receber todas o modelo que é para ser usado. Inclusive, aqui a gente vai usar o 5. Se eu não me engano, é 5.4 mini. 5.4 mini. Não sei se é assim, mas se estiver errado ele corrige depois. Aí ele criou também o prompt, que vai ser usado dentro do agente. E ele também criou aqui uma pasta chamada Evolute, onde tem o cliente da Evolute que vai enviar a mensagem. Perfeito. Ele acabou de finalizar aqui, e aqui é tudo que ele alterou. Ele criou o Envy Example também, que é aqui onde a gente vai colocar as credenciais da Evolution, e também onde nós vamos colocar as credenciais da API. Perfeito. Então, a gente já avançou bastante com um prompt só. Inclusive, dá para fazer um sistema completo com um prompt só, mas eu não gosto desse tipo de abordagem, porque dessa forma aqui eu consigo ler tudo. Eu consigo entender o que está acontecendo. Aqui ele criou um banco de dados temporário para entender em que posição o lead vai estar, né? Então, muito interessante. Agora vamos prosseguir. Agora podemos testar a integração com a Evolution, correto? Através do Linkdron. Bom, eu acho que ele já está funcionando. Ele vai receber mensagem e já vai responder. Só não vai estar tão avançado ele porque não tem memória. Não tem as tools, né? Não tem um banco de dados. Mas isso aí a gente pode até fazer em outro vídeo. Fica até mais interessante fazer dessa forma. Meu objetivo é que você entenda como que funciona a estrutura de um agente. Assim como no N8N, ele tem todos aqueles nós e cada nó tem uma estruturação. Aqui também tem que funcionar dessa forma. Não adianta você fazer o projeto e não saber porque ele funciona. Eu acho que esse é a principal dor de quem constrói com IA. Muita gente que eu vejo, inclusive, desiste do projeto, né? Então, o que que ele falou aqui para mim? Já podemos testar a integração de ponta a ponta, Evolute API e OpenAI, utilizando Negrok. Aqui está o passo a passo. Configurar suas credenciais, é isso que eu vou fazer. Eu vou pausar o vídeo e fazer uma por uma. Configurar as credenciais, mas é simples. Eu vou vir aqui e vou mudar as credenciais aqui. Perfeito. Rodar o servidor local, vou npm dev aqui, certo? Eu até rodei uma coisa sem querer aqui que estava no meu Ctrl+C, né? Ctrl+V, na verdade. Iniciar o túnel Ngrok. Eu vou iniciar o Ngrok para poder me conectar na Evolution API. Eu vou pegar meu celular que está gravando aqui e vou conectar também lá na Evolution. Isso vai gerar um webhook. Esse webhook eu vou colocar na Evolution. E é isso. Pronto, aí já vou poder testar mandando um oi lá no WhatsApp. Ele vai receber o evento, vai criar o lead na base local, que é um banco de dados temporário que ele criou, e vai chamar o SDK da Vercel, baseado no prompt que tem ali, e vai salvar a resposta no banco local. É interessante ele ter feito isso. Eu não pedi explicitamente, mas ele fez isso por quê? Porque eu falei que não queria usar o Supabase agora. Entendeu? Então, olha, vamos criar um banco local. Então, é para teste, vamos criar um banco local. Esse tipo de coisa é muito bem-vindo quando a IA faz. Só que você, quando for prosseguir no desenvolvimento do projeto, você tem que entender que você tem que apagar isso daqui e falar para ele usar o Supabase. Pô, agora vamos usar o Supabase. Então, você tem que ter ciência do que ele está usando e do que ele tem que usar quando a gente está falando de produção, né? De colocar em produção. Então, perfeito. Vou pausar o vídeo, vou configurar o Envy e eu já volto. Então, pronto, conectado aqui. Agora essa instância aqui que eu conectei, certo? Agora a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa ir para as outras etapas. Agora que eu vi que eu tô sem a câmera aqui, eu vou conectar ela e já volto.
Beleza. A etapa de trocar as credenciais eu já fiz. Agora a gente precisa ir para as outras etapas que vão ser aqui. Vocês podem ver que eu já troquei, né? Mas podem ficar tranquilos que eu vou apagar essas credenciais aqui assim que eu finalizar o vídeo. Tô ajustada na câmera aqui. Beleza. Deixa eu me guiar aqui. Beleza. Próximo passo vai ser a gente rodar o servidor. NPM não deve aqui dentro mesmo. Não precisa ser Windows, não. Tá rodando aqui. E rodar o ngrok. Pronto, o ngrok rodando aqui. Agora ele vai me dar. Eu tô no plano gratuito, como vocês podem ver aqui. Eu acho que esse aqui é meu webhook. Deixa eu só conferir. Bom, eu pedi para a IA me fornecer aqui e o webhook, né? E ela acabou eu mandei um oi lá no WhatsApp para testar também. E ela me passou, ele fez um teste no servidor, falou para colocar na Evolution e enviar uma mensagem de texto. Beleza, eu já fiz isso e aqui no servidor ele me falou, me deu esse erro aqui. Eu vou jogar nele de novo. Na verdade, o servidor era para estar rodando aqui, né? Vamos ver o que que ele vai falar. Esses erros aqui que acontecem, normalmente a gente teria que ver as logs, né, de dentro do servidor, mas como apareceu só isso, aí é um pouco mais difícil de lidar. Ele, ele, ele tá agora mexendo no servidor aqui, ó. Beleza, ele tá fazendo alguns ajustes no servidor. Vamos esperar aqui ele finalizar. Beleza, ó. Aqui ele vai falar o que eu vejo um erro, porque o padrão, o Express limita o corpo, é o problema da tecnologia que foi usada aqui, né? Como eu normalmente usaria o Fastify, que é um pouco mais rápido, mas ele escolheu usar o Express, que é o padrão ouro do mercado. Aumentou o limite, né, do passe do Express para aceitar payload de até 50 MB. Payload é a resposta que a IA dá. Na verdade, é a resposta que o webhook dá, né? Vou mandar um oi aqui. Na hora que o agente recebe o webhook, o código recebe o webhook, ele recebe uma coisa chamada payload, na hora que ele recebe a resposta, né? Ele tá falando para eu enviar uma mensagem pelo WhatsApp agora. Aí, ó, deu um bad gateway, deu mais um erro aqui. Bom é que tem o horário certinho do erro, né? Vou mandar para ele mais uma vez até a gente conseguir resolver esse erro aqui. Bom, esse WhatsApp aqui eu converso com meu sócio às vezes, então não reparem aqui. Mas eu mandei um oi e ele respondeu. Agora vamos ver por que que ele não estava respondendo, né? Beleza. Os logs mostram que a mensagem foi recebida, a resposta dela foi gerada e o envio de volta foi concluído com sucesso. Beleza. Ele estava dando alguns erros aqui, ó, mas eu corrigi. Isso acontece porque, como eu disse, o payload estava muito grande, né? Que o webhook recebia. Então, assim, pessoal, a minha ideia, eu vou continuar testando, fiquem tranquilos. A minha ideia é mostrar para vocês como que funciona o Lego de montar um agente. Não é só mandar um prompt qualquer e deixar vocês se virarem, não. Então vocês podem ver que aqui a gente tem um agente. Se você pode não entender nada de código, mas se você tentar ler o que tem aqui, ó, você vai ver. E aqui faz sentido. É como se fosse um nó do N8N aqui, ó. E a IA, ela comentou cada uma das funções aqui dentro. Isso é maravilhoso. Aqui tem um prompt, aqui a gente pode mudar o prompt. A gente pode jogar isso pro Supabase, para um banco de dados. Aqui tem a Evolution, como que ela tá mandando a mensagem. A primeira vez que eu integrei um código, um agente de código com uma API de WhatsApp foi um inferno. Porque eu queria que ela soubesse fazer sem eu explicar para ela. Só que aí depois eu fui entendendo, primeiro eu tenho que criar um arquivo explicando como é que faz, ou então eu tenho que explicar como é que faz, qual endpoint eu tenho que usar para depois funcionar. E aqui tem um servidor também, tá rodando, né? Isso aqui, se a gente for usar, hospedar, teria que usar, ser um pouquinho diferente, mas o nosso foco aqui é didático, certo? Agora eu vou mandar mais uma mensagem pra gente ver se a IA tá funcionando 100%. Pode sim. Vou mandar só um pode sim pra ver se ela tá funcionando. Vamos ver aqui. Pode estar respondendo. Ótimo. Qual seria o principal objetivo no momento? Aí a gente tem que ver aqui o prompt, né? Pra poder personalizar ele. Aqui, ó. Você é um consultor comercial de elite. Guia leads. Mensagem direta, nunca assuma informações. Entenda a dor principal, qual é o objetivo do lead, né? Aqui. Então as perguntas estão certas. Investigue o volume da operação atual.
Eu vou colocar aqui, eu quero vender mais. Entendi. Qual o volume atual de leads você está gerando? Estou gerando 15 leads por dia. Legal. Qual a aposta da sua empresa? Você está trabalhando sozinho ou tem uma equipe? 3 pessoas na minha equipe. Enfim, deixa eu ver quantas perguntas faltam aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo, né. Tem mais 2 perguntas. Aí ele tem a que o lead tem fits, aí ele vai marcar. Isso aqui a gente poderia criar um CRM, que ele já marcava o lead. A gente poderia criar diversas funcionalidades, inclusive eu vou trazer um vídeo criando um front-end para esse agente aqui, podem me cobrar. Perfeito. Qual orçamento você tem disponível? Eu tenho 5K disponível. Ótimo, parece que temos um bom fit. Nossa solução pode ajudar a otimizar seu processo de vendas. Tenho interesse. Então, é até aqui onde a gente chega nesse vídeo, mas eu quero que vocês entendam que dá para construir qualquer coisa e o melhor, tendo controle. O melhor de tudo é ter controle. Tem muitas coisas que a gente pode adicionar aqui, o debounce, rate limit, segurança, banco de dados. E sem banco de dados a gente já conseguiu fazer com que a IA responda, né, pessoal? Então o importante é isso. Um abraço e até a próxima.